Dave e seu grupo finalmente decidem eliminar McCall. Eles descobrem onde ele mora. Eles sabem onde atacar, mas eles não conhecem McCall. A cena é construída com silêncio absoluto. Passos no corredor, uma porta rangendo, respirações controladas, lanterna cortando a escuridão. E quando os homens entram, McCall já não está mais dentro. Ele antecipou o movimento. Ele se escondeu no prédio, conhece cada canto, cada ruído, cada sombra. Ele usa o ambiente como ferramenta, como arma psicológica, nada gráfico, só tensão, som, silhuetas, pânico controlado. Os homens de Dave percebem que estão sendo caçados, e isso é a pior sensação para eles, porque eles sempre foram os caçadores. McCall se move como um fantasma, e a expressão do grupo muda de confiança para medo. Aqui eu preciso comentar. Essa sequência é uma aula de tensão inteligente, feita sem apelar para a violência explícita, só a atmosfera. Após o ataque mal sucedido, Dave fica furioso. Ele percebe que McCall está 2 passos à frente. O vilão comete o erro mais comum: subestimar o homem silencioso, acreditar que McCall está lutando sozinho, ignorar o fato de que McCall conhece suas táticas melhor do que eles próprios. Dave entende que McCall não vai recuar e também percebe que McCall não está apenas revidando, ele está liderando a dança. Ele mira Miles. Dave, sabendo da conexão emocional entre McCall e Miles, decide usar isso contra ele. Essa decisão muda completamente o tom do filme, porque até aqui era só uma disputa entre ex-agentes. Agora envolve um jovem inocente. Um garoto que só precisava de orientação. Dave manda seus homens seguirem Miles. Observar, controlar, sequestrar, se necessário. E o filme usa isso não como ação, mas como alerta emocional. Miles não percebe o perigo. Ele acredita que os problemas dele são apenas a arte, a gangue, a falta de oportunidades, mas agora ele tem um alvo nas costas, e McCall sabe disso. Quando McCall descobre que Miles está sendo observado, ele entra em uma urgência que raramente vemos nele. Ele corre até o prédio, sobe escadas, olha as salas, chama Miles. Nada, e a expressão de McCall muda. Ele não mostra pânico, mas mostra uma pressão interna imensa. Ele sussurra: Miles, onde você está? O filme corta para Miles, andando sozinho, distraído, ouvindo música, sem suspeitar de nada. E a qualquer momento alguém pode pegá-lo. A tensão dessa sequência é absurda. Não por violência, mas pelo medo real e humano de perder alguém que você tentou salvar. Enquanto procura Miles, McCall encontra pistas deixadas pelos homens de Dave, rastros na escada, marcas na porta, sinais de vigilância recente, carros desconhecidos na rua. Ele percebe: Miles é o novo objetivo. Dave quer usá-lo como isca. A batalha final está se aproximando, e então McCall faz uma escolha. Ele deixa de ser o justiceiro da cidade. Ele volta a ser o agente mortal que um dia foi. Ele assume seu papel completo. Ele diz, com a voz baixa, como se fosse uma promessa: ninguém toca nele. Essa frase é uma declaração de guerra. O vento aumenta. A tempestade se forma. As ruas ficam vazias. A câmera acompanha McCall caminhando em direção ao litoral. Ele sabe que Dave e o grupo se esconderam em uma cidade costeira, onde tudo começou, o lugar onde McCall e Susan tinham histórias, o terreno onde Dave acredita ter vantagem. McCall olha para o horizonte escuro e diz: vamos terminar isso no lugar certo. E então, relâmpago, corte seco. Silêncio. A tempestade representa o caos emocional de McCall, a brutalidade da traição, o luto por Susan, a solidão de um homem que só quer justiça. O vento uiva, as janelas balançam, as ondas batem com força. É como se a natureza estivesse reagindo ao que está prestes a acontecer. E McCall caminha pela rua vazia com um capuz, sem pressa. Esse é o momento em que o filme se torna quase mítico.
o protetor sozinho enfrentando um grupo inteiro em um cenário apocalíptico movido pela verdade e pelo amor à sua amiga. Isso não é sobre vingança, é sobre justiça e lealdade. Temas que definem toda a franquia. Enquanto McCall chega à cidade costeira, Dave sequestra Miles. Para Dave, Miles é apenas uma ferramenta. Para McCall, Miles é um jovem que ainda tem uma vida inteira pela frente e que ele prometeu proteger. A cena do sequestro é rápida, silenciosa, tensa, mas sem violência explícita. O filme mostra apenas Miles sendo surpreendido, o olhar assustado, o som abafado da porta fechando, o carro arrancando e não mostra nada gráfico. Toda a força está na atuação e na sensação de impotência. Para o espectador, é angustiante, porque Miles não tem culpa de nada. Ele só escolheu confiar no homem certo, McCall, mas se tornou alvo por isso. Agora, McCall está caminhando pela cidade como uma sombra. O vento bate contra ele. A chuva corta o rosto. A câmera o filma de longe, como se fosse um fantasma se movendo pelo cenário. Essa parte do filme, para mim, é uma das mais bem dirigidas. Quase nenhum diálogo, música suave e triste, atmosfera pesada, tensão crescendo a cada passo. McCall entra em casas abandonadas. Ele conhece aquela cidade. Aquele era o lugar onde Susan amava passar férias. É pessoal. Ele observa pegadas na areia, pedaços de corda soltos, objetos caídos no chão. Tudo indica que Miles está sendo mantido ali, e com um olhar sério, ele diz baixinho: "Estou chegando." Dave e seus homens se espalham pela cidade. Todos são ex-agentes, todos treinados, todos arrogantes. Eles acreditam que McCall está velho, está lento, está sozinho, está emocionalmente abalado, mas esse é o erro fatal deles. McCall não é guiado por ego. Ele não quer vencer. Ele quer restaurar equilíbrio, e isso torna ele ainda mais perigoso. Dave coordena seus homens pelo rádio. "Ele está aqui, fiquem atentos. Ele vai tentar pegar Miles." E um dos agentes pergunta: "E se ele vier por trás?" Dave responde: "Ele sempre vem. Olha só isso, até os vilões reconhecem a lenda." McCall entra em uma antiga torre de vigia marítima, um lugar que Susan adorava visitar. Isso é muito simbólico. Enquanto sobe as escadas, flashes de lembranças dele e Susan conversando. Momentos de amizade verdadeira. Cenas simples, mas cheias de humanidade. O filme mostra que Susan não era apenas colega de trabalho, era família. McCall coloca a mão na parede, respira fundo e diz: "Desculpa por não ter chegado antes. Esse momento não é ação, é emoção pura. Eu, como reviewer, tenho que dizer, Denzel Washington faz muito com muito pouco." Um olhar dele transmite mais que 1000 palavras, e então McCall entra em modo tático total. Mas sabe qual é a genialidade? Ele não age como um super-herói invencível. Ele age como um homem que conhece cada centímetro do terreno. Ele aproveita o vento forte, a visibilidade baixa, o som da tempestade, a fragilidade dos prédios abandonados. Tudo isso vira vantagem. Os agentes tentam caçá-lo, mas não encontram nada, porque McCall já estudou o comportamento deles, sabe como eles vão se movimentar, conhece seus medos, sabe o que cada um fará antes mesmo deles saberem. Ele se move entre casas, desaparece na chuva, aparece atrás de um deles e o neutraliza. De novo, sem mostrar nada explícito. A câmera sempre foca no rosto de McCall, no ambiente, no som. A tensão é psicológica. A partir daqui, o filme vira um jogo mental. McCall coloca objetos no chão para distrair os agentes. Ele usa portas rangendo para atrair a atenção deles. Ele deixa rastros falsos. Ele cria pistas ilusórias. Um dos agentes encontra um pedaço de tecido preso a uma cerca. Ele sorri. Peguei ele.
Mas quando vira, percebe que está sozinho e McCall já está observando de longe. Essa construção é brilhante, não é ação exagerada, é estratégia pura. Quando Dave percebe que seus homens estão desaparecendo, ele entra em desespero, não porque se importa com eles, mas porque ele sabe o que isso significa. McCall está chegando até ele. McCall está usando o terreno. McCall está emocionalmente motivado. McCall não vai recuar. Dave tenta manter a liderança. Fiquem juntos. Ele não pode contra todos nós. Mas ele está errado. McCall não está lutando contra todos ao mesmo tempo. Ele os separou. Ele os isolou. Ele está derrubando um por um. E Dave percebe isso tarde demais. Enquanto tudo isso acontece, Miles está amarrado dentro de uma casa na costa. Ele pergunta: "Por que vocês estão fazendo isso comigo?" Dave responde com frieza: "Você escolheu confiar no homem errado." Miles tenta argumentar: "Ele só tentou me ajudar." Dave sorri de forma cruel. "É isso que ele faz. Ele ajuda você até você depender dele." Essa fala revela algo importante. Dave projeta os próprios erros nos outros. Ele tenta justificar sua traição. Ele tenta se convencer de que McCall merece cair. Miles vê maldade ali, coisa que McCall nunca mostrou a ele. E isso faz Miles perceber. McCall não é o perigo. Dave é. Finalmente, McCall invade a casa onde Miles está preso. A porta bate com força por causa do vento. A tempestade ruge. As paredes tremem. Miles vê McCall entrando e começa a chorar. Mas não de medo, de alívio. "Eu sabia que você viria." McCall corta as amarras, segura o rosto do garoto com as mãos e diz: "Nunca duvide disso." Essa é uma das cenas mais emocionantes de todo o filme, sem exageros, sem clichês. Só um homem que se importa de verdade com um jovem em perigo. McCall então o conduz até um local seguro. Ele olha nos olhos de Miles e diz: "Fique aqui, 30 minutos. Não importa o que você escute, não saia. Eu volto por você." E Miles, tremendo, responde: "Ele vai te matar." E McCall, com a calma de um homem resolvido, completa: "Não hoje." O encontro definitivo entre McCall e Dave. A cena é construída com close nos olhos, chuva forte, vento empurrando tudo, pausas longas, música baixa, clima de guerra emocional. Dave aponta uma arma para McCall e McCall diz: "Você matou Susan." Dave tenta justificar: "Ela iria nos entregar." McCall: "Ela era nossa amiga." Dave, irritado: "Ela era fraca." Nesse momento, McCall para, como se tivesse ouvido o maior insulto possível, e diz: "Você não a conhecia então?" A tensão sobe. Os dois circulam um ao outro. Dave grita: "Eu fiz o que precisei fazer." McCall, com calma absoluta: "Eu também." E a câmera corta. A tempestade no auge. O confronto em plena costa. Miles observando de longe, chorando, a sensação de que nada será igual depois. Você escolheu esse caminho. E a câmera corta para preto. A tempestade está no auge. As ondas batem contra as pedras como se tentassem arrancá-las do chão. O vento uiva como se fosse uma fera viva. Relâmpagos iluminam a pequena cidade costeira, criando sombras enormes nos prédios abandonados. Esse cenário não é apenas pano de fundo, é um personagem, é a manifestação física daquilo que se passa dentro de McCall e Dave. O passado, a amizade antiga, a traição, o luto pela morte de Susan. Tudo isso explode junto com a tempestade. Cada detalhe visual reforça o tom. Janelas quebradas vibrando, areia voando como fumaça, telhados arrancados, postes balançando, ruas completamente desertas. O filme cria uma metáfora poderosa. O caos do tempo reflete o caos da alma. E McCall, firme, caminha em direção ao confronto final. Dave está em cima de uma torre parcialmente destruída. As tábuas tremem. As cordas batem contra o metal. O vento quase o derruba. McCall chega ao topo, devagar, calmo.
os dois ficam frente a frente. É incrível como esse momento não precisa de gritos, não precisa de discurso. A cena é construída com silêncio, aquele tipo de silêncio que corta o ar. McCall olha para Dave sem ódio. Isso é o mais surpreendente. Ele olha com desapontamento, como se dissesse: você poderia ter sido melhor, você tinha escolha. Dave, por outro lado, tenta manter a postura arrogante, mas a tempestade, o som do mar, a presença de McCall, tudo aquilo desmonta sua confiança. Ainda assim ele tenta. Dave: você devia ter ficado fora disso, Robert. McCall: você matou a pessoa errada. Dave sorri, mas é um sorriso trêmulo, quase um pedido de ajuda escondido. Ele não admite em voz alta, mas sabe que perdeu no momento em que McCall chegou ali. O que acontece em seguida é uma das melhores cenas climáticas de todo o cinema de ação moderno. E aqui vai um ponto muito importante. O filme não glorifica a violência. A câmera foca no rosto, na respiração, na tensão, na tempestade, no desespero humano. Nada é exagerado, nada é bonito, tudo é real, cru e emocional. Dave ataca primeiro. Ele tenta surpreender McCall com agressividade e força bruta, mas McCall não luta para mostrar poder. Ele luta para acabar com aquilo, para proteger Miles, para honrar Susan. Dave tenta derrubá-lo. McCall se esquiva, usando o vento ao seu favor. Dave tenta desarmá-lo. McCall segura o braço dele, firme, sem hesitação. É como assistir dois fantasmas lutando no topo de um mundo prestes a desabar chuva. Areia, trapos, relâmpagos, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Durante a luta, a estrutura da torre começa a ceder. Um pedaço de madeira se solta, o vento rasga uma lona. As escadas balançam. A batalha fica ainda mais perigosa, porque o ambiente é uma ameaça constante. McCall empurra Dave contra uma parede, mas a parede desmorona com a força da tempestade. Dave cai um nível abaixo. McCall desce atrás dele. A luta continua em diferentes partes da construção, como se fosse um labirinto mortal. Cada golpe tem significado. Cada defesa tem carga emocional. Cada movimento revela anos de história entre eles. Dave grita: você acha que é melhor que eu? McCall responde, ofegante: eu só fiz escolhas diferentes. Essa frase resume o filme inteiro. Não existem monstros, existem escolhas. Dave tenta fugir. Ele tenta subir para o topo da torre. McCall não corre, ele anda. E essa decisão é poderosa. McCall não está com pressa. McCall não quer matar por impulso. McCall quer encerrar aquilo da forma certa. Quando Dave chega ao topo, um forte relâmpago ilumina tudo. Ele tenta atacar com uma faca. McCall segura sua mão, vira o pulso e o desarma. Dave se desequilibra, cai de joelhos. No rosto dele vemos medo, arrependimento, ódio, desespero. E McCall diz: Susan acreditava em você. Dave responde chorando de raiva. Ela era fraca. McCall então olha profundamente para ele e responde com a frase mais poderosa de todo o confronto: não fraco é quem trai família. Dave tenta um último ataque desesperado. McCall se esquiva. Dave escorrega e cai da torre, levado pela tempestade, sem gritos, sem exageros, sem espetáculo, só a queda, o silêncio e o fim de um homem que perdeu o que o tornava humano. Quando Dave cai, a tempestade começa a diminuir. É poético, simbólico e emocional. A câmera mostra o mar ficando mais tranquilo, o céu clareando, o vento perdendo força, a cidade voltando ao silêncio. É como se a natureza tivesse expulsado a maldade junto com Dave. McCall respira fundo. Ele está ferido, cansado, molhado, mas está em paz, porque Susan foi vingada, porque Miles está seguro, porque o ciclo de dor terminou. McCall desce lentamente a torre. Ele caminha pela rua destruída. Ele abre a porta da casa onde deixou Miles escondido. Miles sai correndo e abraça McCall com força. Eu pensei que você não ia voltar. McCall segura o rosto dele e diz:
Eu sempre volto. Esse é o núcleo emocional do filme. McCall não luta por si, ele luta por quem não pode se defender. Miles olha para ele como se estivesse olhando para um pai. McCall olha para Miles como alguém que merece um futuro melhor, e essa relação é a alma do Equalizer 2. Na manhã seguinte, a câmera mostra barcos encalhados, janelas destruídas, areia cobrindo as ruas, a torre destroçada, o mar mais calmo, e no meio de tudo, McCall cansado, machucado, mas vivo. Ele observa a cidade como se estivesse olhando para sua própria alma, ferida, mas capaz de se reconstruir. McCall volta para sua vizinhança. A barbearia está aberta. O mercado também. O mural da comunidade está cheio de fotos novas. As pessoas conversam, riem, vivem. Ele observa tudo isso com um sorriso discreto. Ele faz parte daquela comunidade. Ele é o protetor silencioso. Ele é o homem que coloca as coisas no lugar. Miles aparece e mostra o mural que pintou. Uma imagem de McCall como um guardião. Simbólico, humano, forte. McCall olha e diz: "Ficou bonito." Miles responde: "Eu só desenhei a verdade." A última cena mostra McCall sentado na sacada, olhando o mar. Ele ouve uma gravação da voz de Susan que encontrou nos arquivos dela. Ela diz: "Se um dia você se perder, volte ao que você ama." McCall fecha os olhos e sorri. O filme termina com paz, propósito, humanidade, porque o que define McCall não é a violência, é o amor por justiça, o amor pelas pessoas, o amor pela memória de Susan. Ele não é um herói perfeito. Ele é um homem quebrado que usa suas cicatrizes para proteger os outros, e é isso que torna The Equalizer 2 tão especial. A coreografia de ação nesta parte é uma das mais comentadas pelos fãs. Cada sequência é meticulosamente planejada, mostrando McCall utilizando não apenas força, mas inteligência e improvisação. A tensão aumenta porque o protagonista enfrenta inimigos em constante evolução, muitas vezes subestimando-o e surpreendendo-o de maneiras inesperadas. Comentários de críticos ressaltam como essas cenas combinam adrenalina com realismo. A violência é direta, plausível e emocionalmente carregada, evitando exageros típicos de filmes de ação. Além disso, esta parte do filme aprofunda a exploração da psicologia do antagonista. Ao invés de apresentar um vilão unidimensional, o roteiro mostra alguém tão estratégico quanto McCall, mas guiado por interesses opostos. Esse equilíbrio torna o conflito mais intenso e imprevisível, e os espectadores frequentemente relatam tensão constante, sabendo que qualquer erro pode ser fatal. É uma narrativa onde o suspense não depende apenas de explosões ou confrontos físicos, mas do constante jogo mental entre herói e antagonista. O ritmo do filme, nesta fase, alterna entre momentos de ação explosiva e pausas contemplativas, permitindo que o público absorva o peso emocional das decisões de McCall. A música, muitas vezes sutil, acompanha essas mudanças de ritmo, intensificando a sensação de perigo iminente e reflexão. Em várias críticas, observou-se que o silêncio deliberado em certos momentos aumenta o impacto emocional, permitindo que o público se conecte profundamente com a ansiedade e a determinação do protagonista. Nesta parte, McCall também precisa lidar com civis e aliados, que complicam ainda mais suas decisões. Cada interação acrescenta camadas de tensão e humanidade à narrativa, mostrando que o herói não atua em um vácuo. Ele precisa considerar o bem-estar de inocentes, o risco para aliados e as consequências de suas ações em cada passo do caminho. Essa dinâmica emocional é o que distingue o protetor, capítulo final de muitos filmes de ação convencionais, pois cada vitória não é gratuita e cada derrota é sentida profundamente. A quarta parte também enfatiza o desgaste físico e mental de McCall. Ao acompanhar a escalada do conflito, o público percebe que ele não é infalível.
Cada confronto deixa marcas e exige resiliência. Essa vulnerabilidade torna cada sequência mais tensa, pois há sempre a possibilidade de falha. Críticos destacaram como essa abordagem contribui para a imersão. O espectador se envolve não apenas com a ação, mas com a luta interna do protagonista para equilibrar justiça, sobrevivência e moralidade. Enquanto a narrativa se aproxima de seu clímax, o filme intensifica a sensação de urgência. McCall é confrontado com múltiplos desafios simultâneos, exigindo tomadas de decisão rápidas e precisas. O público sente essa pressão quase fisicamente, uma combinação de narrativa e técnica cinematográfica que cria imersão total. Comentários de fãs após as sessões destacaram que raramente sentiram tamanha tensão em filmes de ação, especialmente quando a empatia pelo protagonista é tão forte. Ao final desta parte, a história deixa claro que McCall está se aproximando de uma escolha decisiva, não apenas sobre quem sobreviverá, mas sobre os princípios que ele está disposto a defender e o preço que pagará. O suspense emocional alcança seu ápice, preparando o terreno para os confrontos finais e as resoluções que ocorrerão na quinta parte. A narrativa reforça que este filme não é apenas sobre ação, mas sobre humanidade, responsabilidade e as consequências de cada decisão tomada sob pressão extrema. Na quinta parte de O Protetor, capítulo final, a narrativa atinge um nível de tensão que quase se torna palpável. O filme já construiu semanas de desenvolvimento emocional, e agora tudo converge para decisões que podem redefinir a vida de McCall e daqueles ao seu redor. Esta fase é marcada pela sensação de urgência inescapável. Cada movimento do protagonista é crítico. Cada erro tem consequências potencialmente fatais. Críticos elogiaram como o diretor. Antoine Fuqua consegue equilibrar a adrenalina com introspecção emocional. O público sente a pressão não apenas pela ação, mas pelo peso das escolhas morais de McCall, tornando cada confronto mais significativo. Uma das maiores forças desta parte do filme é a exploração do impacto psicológico da violência. McCall não age impulsivamente. Cada ataque é calculado e, ainda assim, o custo emocional é enorme. Espectadores comentaram em críticas que sentiam cada golpe, cada ferida, cada momento de tensão, como se estivessem experienciando o estresse do protagonista. Esta abordagem humaniza o herói e o distingue de outros filmes de ação em que a violência é muitas vezes estilizada ou desconectada das consequências emocionais. Aqui, cada ferimento, cada obstáculo ecoa internamente e o público acompanha a luta com intensidade emocional. Nesta fase, a narrativa também destaca a habilidade de McCall em lidar com adversários inteligentes e persistentes. O antagonista agora se mostra imprevisível e determinado, desafiando constantemente os métodos do protagonista. Comentários de críticos destacaram como essa dinâmica cria suspense contínuo. Não se trata apenas de quem é mais rápido ou mais forte, mas de quem consegue antecipar os movimentos do outro e se adaptar sob pressão. Para o público, isso transforma cada cena de confronto em um verdadeiro teste de raciocínio e estratégia, elevando a tensão além da ação física. Enquanto isso, o filme continua mostrando a vulnerabilidade de McCall. Ele não é invencível e os obstáculos que enfrenta são tanto físicos quanto emocionais. Este contraste é essencial para a empatia do público. O espectador entende que cada vitória tem um custo e que cada falha poderia ser devastadora. Críticos enfatizaram que essa vulnerabilidade dá profundidade ao personagem, tornando-o mais humano e próximo do público, o que aumenta o impacto das cenas de clímax. Outro elemento marcante nesta parte é a forma como o roteiro introduz dilemas morais complexos.
McCall é confrontado com escolhas que testam sua ética e valores fundamentais. Ele precisa decidir entre proteger inocentes, cumprir sua missão ou preservar sua própria segurança. O público sente essa pressão porque entende que cada decisão tem repercussões duradouras. Críticos ressaltaram como esses dilemas tornam a narrativa mais sofisticada do que uma típica história de vingança ou ação, elevando o protetor, capítulo final, a um thriller psicológico de alta intensidade. As sequências de ação nesta parte do filme foram amplamente elogiadas. Cada movimento de McCall é planejado com precisão, mas também improvisado de acordo com as circunstâncias, o que dá uma sensação de realismo impressionante. A coreografia mistura luta corpo a corpo, uso estratégico de armas e manipulação do ambiente, tudo filmado de maneira a maximizar a tensão e a imersão. Espectadores relataram sentir o coração acelerado durante essas cenas, não apenas pela velocidade da ação, mas pelo impacto emocional e pela possibilidade de falha a qualquer momento. A relação de McCall com civis e aliados também é explorada nesta fase, acrescentando profundidade emocional à narrativa. Ele precisa considerar o bem-estar de inocentes enquanto enfrenta ameaças imediatas, e esses momentos de escolha moral geram um impacto emocional significativo. Críticos e fãs notaram que essas interações destacam a humanidade do personagem e aumentam a tensão da história, mostrando que heroísmo não é apenas vencer combates, mas fazer o que é certo mesmo quando tudo parece impossível. Além disso, a direção de fotografia e o design de som desempenham um papel crucial nesta parte. Ambientes escuros e sombrios criam sensação de claustrofobia, enquanto efeitos sonoros sutis aumentam a tensão sem recorrer a explosões exageradas. Muitos críticos destacaram como a ausência de música, em certos momentos, aumenta o realismo e permite que o público sinta a ansiedade e a vulnerabilidade do protagonista de forma direta. A técnica reforça a imersão, tornando a experiência mais intensa e emocionalmente carregada. O suspense psicológico também é elevado pelo antagonista, que se mostra meticuloso e ameaçador. O público percebe que qualquer descuido pode ser fatal, e isso gera uma tensão constante que permeia cada cena. Comentários de fãs, após as sessões, destacaram que raramente sentiram tamanha apreensão em filmes de ação, porque a ameaça não vem apenas da violência física, mas da inteligência e da imprevisibilidade do inimigo. Cada encontro entre McCall e o antagonista é um teste de habilidade, paciência e estratégia, mantendo o espectador envolvido do começo ao fim. À medida que a narrativa avança, a pressão sobre McCall se intensifica ainda mais. Ele é forçado a lidar com múltiplas frentes de conflito ao mesmo tempo, e o público sente a impossibilidade da situação. Essa escalada constante prepara o terreno para o clímax do filme, aumentando a expectativa e o envolvimento emocional. Críticos destacaram que a construção da tensão nesta fase é exemplar, mantendo o público à beira do assento e emocionalmente conectado à luta do protagonista. Ao final desta parte, fica claro que o protagonista está se aproximando de uma decisão crítica que não apenas determinará a sobrevivência dele e de outros personagens, mas também o impacto moral e emocional de suas ações. O suspense atinge o auge e o público percebe que a história está prestes a entrar no clímax definitivo. Cada escolha feita nesta parte tem peso e consequência, consolidando o protetor. Capítulo final como um filme de ação inteligente, profundo e emocionalmente envolvente, onde o herói é humano, vulnerável e plenamente identificado pelo público.
Na sexta e última parte de O Protetor, capítulo final, o filme atinge seu clímax emocional e narrativo, consolidando a trajetória de Robert McCall como um herói complexo, humano e profundamente identificado pelo público. Toda a tensão construída nas partes anteriores converge para um momento de confronto decisivo, onde cada ação carrega peso moral e consequência real. Críticos destacaram que, diferente de filmes de ação comuns, este não busca apenas impressionar com violência estilizada, mas sim envolver emocionalmente o espectador, mostrando que cada vitória e cada derrota tem um custo humano palpável. O clímax se desenrola de maneira intensa e meticulosamente coreografada. Cada movimento de McCall é calculado, mas também impulsionado por intuição e empatia, lembrando ao público que a ação física do personagem nunca é separada de sua motivação ética. Avaliações de críticos enfatizaram que essa abordagem diferencia O Protetor, capítulo final de thrillers tradicionais, pois transforma combates em testes morais e psicológicos, e não apenas em demonstrações de força ou técnica. A plateia acompanha cada passo com apreensão, sabendo que qualquer erro pode ser irreversível. Durante esse confronto final, o antagonista se mostra tão inteligente quanto implacável, ampliando a sensação de perigo e tensão. O público percebe que McCall não está apenas lutando por si mesmo, mas por aqueles que não conseguem se defender. Esse aspecto foi amplamente elogiado por críticos e fãs, que destacaram como a narrativa consegue equilibrar ação e humanidade, fazendo com que o espectador se preocupe genuinamente com o destino de personagens secundários, e não apenas com o protagonista. A construção do suspense nesta parte é quase palpável, e cada cena carrega carga emocional profunda. A cinematografia e o design de som contribuem para amplificar o impacto do clímax. Sequências de ação são filmadas com ângulos que destacam vulnerabilidade e habilidade simultaneamente, enquanto efeitos sonoros sutis aumentam a tensão sem sobrecarregar o público. Críticos apontaram como essa abordagem cria uma sensação de imersão rara em filmes de ação modernos. O espectador sente o ambiente, a pressão e a urgência de cada instante, a ausência de trilha sonora intensa em certos momentos, substituída pelo silêncio ou por sons ambientais, reforça a experiência emocional, tornando cada golpe e cada decisão mais impactantes. O lado humano de McCall é explorado de maneira definitiva neste segmento. Ele demonstra empatia, cautela e consciência moral, mesmo quando a situação exige ação rápida e decisiva. Essa combinação de força física e sensibilidade ética é o que torna o personagem tão cativante. O público sente não apenas o perigo, mas também a responsabilidade emocional que McCall carrega. Críticos destacaram que essa dimensão emocional eleva O Protetor. Capítulo final, transformando-o em mais do que um filme de ação, mas em um estudo de caráter e moralidade sob extrema pressão. À medida que o clímax se aproxima do desfecho, a tensão emocional se intensifica. McCall precisa tomar decisões que testarão sua integridade e habilidade ao máximo. Cada escolha carrega peso dramático e tem repercussões diretas na sobrevivência dos personagens e na resolução da trama. Avaliações do público após sessões de estreia frequentemente mencionaram a sensação de imersão total. Espectadores afirmaram que sentiam a ansiedade do protagonista e compartilhavam suas dúvidas, tornando a experiência cinematográfica intensa e memorável. O desfecho da história equilibra ação e emoção com maestria. McCall consegue superar a ameaça, mas não sem sacrifício e reflexão. O público percebe que a vitória não é apenas física, mas também moral. Ele permanece fiel aos seus princípios, mesmo diante da adversidade extrema. Críticos destacaram que essa resolução é uma das maiores forças do filme.
pois evita soluções fáceis ou convenientes, oferecendo um fechamento que é satisfatório, coerente e emocionalmente ressonante. O impacto emocional se estende aos personagens secundários. Suas reações e interações finais com McCall destacam o tema central do filme: responsabilidade, empatia e coragem diante do caos. Cada cena final reforça o valor da vida humana e da escolha ética, lembrando ao público que heroísmo vai além da força física, envolvendo compaixão e discernimento moral. Essa profundidade fez com que fãs considerassem O Protetor. Capítulo final, uma das melhores sequências da franquia, com uma narrativa madura e reflexiva. O filme termina deixando uma sensação de fechamento e reflexão. Embora haja ação e resolução, o público é lembrado de que cada escolha tem peso e cada batalha, emocional ou física, deixa marcas. Avaliações de críticos apontaram que essa abordagem humanizada é o que diferencia o filme, fazendo com que a experiência cinematográfica vá além do entretenimento, oferecendo reflexão sobre responsabilidade, sacrifício e moralidade em situações extremas. O clímax e o desfecho não se limitam a mostrar violência ou heroísmo físico, mas exploram o impacto psicológico, moral e emocional das escolhas de McCall fãs, e críticos concordam que essa abordagem transforma o filme em uma experiência intensa, envolvente e memorável, reafirmando Robert McCall como um herói moderno profundamente complexo, cuja força reside tanto na mente quanto no coração. Mas esse é o erro fatal deles. McCall não é guiado por ego. Ele não quer vencer. Ele quer restaurar equilíbrio, e isso torna ele ainda mais perigoso. Dave coordena seus homens pelo rádio. Ele está aqui, fiquem atentos. Ele vai tentar pegar Miles. E um dos agentes pergunta: e se ele vier por trás? Dave responde: ele sempre vem. Olha só isso. Até os vilões reconhecem a lenda. McCall entra em uma antiga torre de vigia marítima, um lugar que Susan adorava visitar. Isso é muito simbólico. Enquanto sobe as escadas, flashes de lembranças dele e Susan conversando. Momentos de amizade verdadeira. Cenas simples, mas cheias de humanidade. O filme mostra que Susan não era apenas colega de trabalho, era família. McCall coloca a mão na parede, respira fundo e diz: desculpa por não ter chegado antes. Esse momento não é ação, é emoção pura. Eu, como reviewer, tenho que dizer: Denzel Washington faz muito com muito pouco. Um olhar dele transmite mais que 1000 palavras, e então McCall entra em modo tático total. Mas sabe qual é a genialidade? Ele não age como um super-herói invencível. Ele age como um homem que conhece cada centímetro do terreno. Ele aproveita o vento forte, a visibilidade baixa, o som da tempestade, a fragilidade dos prédios abandonados. Tudo isso vira vantagem. Os agentes tentam caçá-lo, mas não encontram nada, porque McCall já estudou o comportamento deles, sabe como eles vão se movimentar, conhece seus medos, sabe o que cada um fará antes mesmo deles saberem. Ele se move entre casas, desaparece na chuva, aparece atrás de um deles e o neutraliza. De novo, sem mostrar nada explícito. A câmera sempre foca no rosto de McCall, no ambiente, no som. A tensão é psicológica. A partir daqui, o filme vira um jogo mental. McCall coloca objetos no chão para distrair os agentes. Ele usa portas rangendo para atrair a atenção deles. Ele deixa rastros falsos. Ele cria pistas ilusórias. Um dos agentes encontra um pedaço de tecido preso a uma cerca. Ele sorri. Peguei ele.
Mas quando vira, percebe que está sozinho e McCall já está observando de longe. Essa construção é brilhante, não é ação exagerada, é estratégia pura. Quando Dave percebe que seus homens estão desaparecendo, ele entra em desespero. Não porque se importa com eles, mas porque ele sabe o que isso significa. McCall está chegando até ele. McCall está usando o terreno. McCall está emocionalmente motivado. McCall não vai recuar. Dave tenta manter a liderança. Fiquem juntos. Ele não pode contra todos nós. Mas ele está errado. McCall não está lutando contra todos ao mesmo tempo. Ele os separou. Ele os isolou. Ele está derrubando um por um. E Dave percebe isso tarde demais. Enquanto tudo isso acontece, Miles está amarrado dentro de uma casa na costa. Ele pergunta: "Por que vocês estão fazendo isso comigo?" Dave responde com frieza: "Você escolheu confiar no homem errado." Miles tenta argumentar: "Ele só tentou me ajudar." Dave sorri de forma cruel. É isso que ele faz. Ele ajuda você até você depender dele. Essa fala revela algo importante. Dave projeta os próprios erros nos outros. Ele tenta justificar sua traição. Ele tenta se convencer de que McCall merece cair. Miles vê maldade ali, coisa que McCall nunca mostrou a ele. E isso faz Miles perceber. McCall não é o perigo. Dave é. Finalmente, McCall invade a casa onde Miles está preso. A porta bate com força por causa do vento. A tempestade ruge. As paredes tremem. Miles vê McCall entrando e começa a chorar. Mas não de medo, de alívio. Eu sabia que você viria. McCall corta as amarras, segura o rosto do garoto com as mãos e diz: "Nunca duvide disso." Essa é uma das cenas mais emocionantes de todo o filme, sem exageros, sem clichês. Só um homem que se importa de verdade com um jovem em perigo. McCall então o conduz até um local seguro. Ele olha nos olhos de Miles e diz: "Fique aqui, 30 minutos. Não importa o que você escute, não saia. Eu volto por você." E Miles, tremendo, responde: "Ele vai te matar." E McCall, com a calma de um homem resolvido, completa: "Não hoje." O encontro definitivo entre McCall e Dave. A cena é construída com close nos olhos, chuva forte, vento empurrando tudo, pausas longas, música baixa, clima de guerra emocional. Dave aponta uma arma para McCall e McCall diz: "Você matou Susan." Dave tenta justificar: "Ela iria nos entregar." McCall: "Ela era nossa amiga." Dave, irritado: "Ela era fraca." Nesse momento, McCall para, como se tivesse ouvido o maior insulto possível, e diz: "Você não a conhecia então." A tensão sobe. Os dois circulam um ao outro. Dave grita: "Eu fiz o que precisei fazer." McCall, com calma absoluta: "Eu também." E a câmera corta. A tempestade no auge. O confronto em plena costa. Miles observando de longe, chorando, a sensação de que nada será igual depois. Você escolheu esse caminho. E a câmera corta para preto. A tempestade está no auge. As ondas batem contra as pedras como se tentassem arrancá-las do chão. O vento uiva como se fosse uma fera viva. Relâmpagos iluminam a pequena cidade costeira, criando sombras enormes nos prédios abandonados. Esse cenário não é apenas pano de fundo, é um personagem, é a manifestação física daquilo que se passa dentro de McCall e Dave. O passado, a amizade antiga, a traição, o luto pela morte de Susan. Tudo isso explode junto com a tempestade. Cada detalhe visual reforça o tom. Janelas quebradas vibrando, areia voando como fumaça, telhados arrancados,
postes balançando, ruas completamente desertas. O filme cria uma metáfora poderosa. O caos do tempo reflete o caos da alma, e McCall, firme, caminha em direção ao confronto final. Dave está em cima de uma torre parcialmente destruída. As tábuas tremem. As cordas batem contra o metal, o vento quase o derruba. McCall chega ao topo, devagar, calmo. Os dois ficam frente a frente. É incrível como esse momento não precisa de gritos, não precisa de discurso. A cena é construída com silêncio, aquele tipo de silêncio que corta o ar. McCall olha para Dave sem ódio. Isso é o mais surpreendente. Ele olha com desapontamento, como se dissesse: você poderia ter sido melhor, você tinha escolha. Dave, por outro lado, tenta manter a postura arrogante, mas a tempestade, o som do mar, a presença de McCall, tudo aquilo desmonta sua confiança. Ainda assim ele tenta. Dave: você devia ter ficado fora disso, Robert. McCall: você matou a pessoa errada. Dave sorri, mas é um sorriso trêmulo, quase um pedido de ajuda escondido. Ele não admite em voz alta, mas sabe que perdeu no momento em que McCall chegou ali. O que acontece em seguida é uma das melhores cenas climáticas de todo o cinema de ação moderno. E aqui vai um ponto muito importante. O filme não glorifica a violência. A câmera foca no rosto, na respiração, na tensão, na tempestade, no desespero humano. Nada é exagerado, nada é bonito, tudo é real, cru e emocional. Dave ataca primeiro. Ele tenta surpreender McCall com agressividade e força bruta, mas McCall não luta para mostrar poder. Ele luta para acabar com aquilo, para proteger Miles, para honrar Susan. Dave tenta derrubá-lo. McCall se esquiva, usando o vento ao seu favor. Dave tenta desarmá-lo. McCall segura o braço dele, firme, sem hesitação. É como assistir dois fantasmas lutando no topo de um mundo prestes a desabar chuva. Areia, trapos, relâmpagos, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Durante a luta, a estrutura da torre começa a ceder. Um pedaço de madeira se solta, o vento rasga uma lona. As escadas balançam. A batalha fica ainda mais perigosa, porque o ambiente é uma ameaça constante. McCall empurra Dave contra uma parede, mas a parede desmorona com a força da tempestade. Dave cai um nível abaixo. McCall desce atrás dele. A luta continua em diferentes partes da construção, como se fosse um labirinto mortal. Cada golpe tem significado. Cada defesa tem carga emocional. Cada movimento revela anos de história entre eles. Dave grita: você acha que é melhor que eu? McCall responde, ofegante: eu só fiz escolhas diferentes. Essa frase resume o filme inteiro. Não existem monstros, existem escolhas. Dave tenta fugir. Ele tenta subir para o topo da torre. McCall não corre. Ele anda, e essa decisão é poderosa. McCall não está com pressa. McCall não quer matar por impulso. McCall quer encerrar aquilo da forma certa. Quando Dave chega ao topo, um forte relâmpago ilumina tudo. Ele tenta atacar com uma faca. McCall segura sua mão, vira o pulso e o desarma. Dave se desequilibra, cai de joelhos. No rosto dele vemos medo, arrependimento, ódio, desespero. E McCall diz: Susan acreditava em você. Dave responde chorando de raiva. Ela era fraca. McCall então olha profundamente para ele e responde com a frase mais poderosa de todo o confronto: não fraco é quem trai família. Dave tenta um último ataque desesperado. McCall se esquiva. Dave escorrega e cai da torre.
levado pela tempestade, sem gritos, sem exageros, sem espetáculo, só a queda, o silêncio e o fim de um homem que perdeu o que o tornava humano. Quando Dave cai, a tempestade começa a diminuir. É poético, simbólico e emocional. A câmera mostra o mar ficando mais tranquilo, o céu clareando, o vento perdendo força, a cidade voltando ao silêncio. É como se a natureza tivesse expulsado a maldade junto com Dave McCall. Respira fundo. Ele está ferido, cansado, molhado, mas está em paz, porque Susan foi vingada, porque Miles está seguro, porque o ciclo de dor terminou. McCall desce lentamente a torre. Ele caminha pela rua destruída. Ele abre a porta da casa onde deixou Miles escondido. Miles sai correndo e abraça McCall com força. Eu pensei que você não ia voltar. McCall segura o rosto dele e diz: eu sempre volto. Esse é o núcleo emocional do filme. McCall não luta por si, ele luta por quem não pode se defender. Miles olha para ele como se estivesse olhando para um pai. McCall olha para Miles como alguém que merece um futuro melhor. E essa relação é a alma do Equalizer 2. Na manhã seguinte, a câmera mostra barcos encalhados, janelas destruídas, areia cobrindo as ruas, a torre destroçada, o mar mais calmo, e no meio de tudo, McCall cansado, machucado, mas vivo. Ele observa a cidade como se estivesse olhando para sua própria alma, ferida, mas capaz de se reconstruir. McCall volta para sua vizinhança. A barbearia está aberta. O mercado também. O mural da comunidade está cheio de fotos novas. As pessoas conversam, riem, vivem. Ele observa tudo isso com um sorriso discreto. Ele faz parte daquela comunidade. Ele é o protetor silencioso. Ele é o homem que coloca as coisas no lugar. Miles aparece e mostra o mural que pintou. Uma imagem de McCall como um guardião. Simbólico, humano, forte. McCall olha e diz: ficou bonito. Miles responde: eu só desenhei a verdade. A última cena mostra McCall sentado na sacada, olhando o mar. Ele ouve uma gravação da voz de Susan que encontrou nos arquivos dela. Ela diz: se um dia você se perder, volte ao que você ama. McCall fecha os olhos e sorri. O filme termina com paz, propósito, humanidade, porque o que define McCall não é a violência, é o amor por justiça, o amor pelas pessoas, o amor pela memória de Susan. Ele não é um herói perfeito, ele é um homem quebrado que usa suas cicatrizes para proteger os outros, e é isso que torna The Equalizer 2 tão especial. Emocionante. A coreografia mistura luta corpo a corpo, uso estratégico de armas e manipulação do ambiente, tudo filmado de maneira a maximizar a tensão e a imersão. Espectadores relataram sentir o coração acelerado durante essas cenas, não apenas pela velocidade da ação, mas pelo impacto emocional e pela possibilidade de falha a qualquer momento. A relação de McCall com civis e aliados também é explorada nesta fase, acrescentando profundidade emocional à narrativa. Ele precisa considerar o bem-estar de inocentes enquanto enfrenta ameaças imediatas, e esses momentos de escolha moral geram um impacto emocional significativo. Críticos e fãs notaram que essas interações destacam a humanidade do personagem e aumentam a tensão da história, mostrando que heroísmo não é apenas vencer combates, mas fazer o que é certo mesmo quando tudo parece impossível.
Além disso, a direção de fotografia e o design de som desempenham um papel crucial nesta parte. Ambientes escuros e sombrios criam sensação de claustrofobia, enquanto efeitos sonoros sutis aumentam a tensão sem recorrer a explosões exageradas. Muitos críticos destacaram como a ausência de música, em certos momentos, aumenta o realismo e permite que o público sinta a ansiedade e a vulnerabilidade do protagonista de forma direta. A técnica reforça a imersão, tornando a experiência mais intensa e emocionalmente carregada. O suspense psicológico também é elevado pelo antagonista, que se mostra meticuloso e ameaçador. O público percebe que qualquer descuido pode ser fatal, e isso gera uma tensão constante que permeia cada cena. Comentários de fãs, após as sessões, destacaram que raramente sentiram tamanha apreensão em filmes de ação, porque a ameaça não vem apenas da violência física, mas da inteligência e da imprevisibilidade do inimigo. Cada encontro entre McCall e o antagonista é um teste de habilidade, paciência e estratégia, mantendo o espectador envolvido do começo ao fim. À medida que a narrativa avança, a pressão sobre McCall se intensifica ainda mais. Ele é forçado a lidar com múltiplas frentes de conflito ao mesmo tempo, e o público sente a impossibilidade da situação. Essa escalada constante prepara o terreno para o clímax do filme, aumentando a expectativa e o envolvimento emocional. Críticos destacaram que a construção da tensão nesta fase é exemplar, mantendo o público à beira do assento e emocionalmente conectado à luta do protagonista. Ao final desta parte, fica claro que o protagonista está se aproximando de uma decisão crítica que não apenas determinará a sobrevivência dele e de outros personagens, mas também o impacto moral e emocional de suas ações. O suspense atinge o auge e o público percebe que a história está prestes a entrar no clímax definitivo. Cada escolha feita nesta parte tem peso e consequência, consolidando o protetor. Capítulo final como um filme de ação inteligente, profundo e emocionalmente envolvente, onde o herói é humano, vulnerável e plenamente identificado pelo público. Na sexta e última parte de O Protetor, capítulo final, o filme atinge seu clímax emocional e narrativo, consolidando a trajetória de Robert McCall como um herói complexo, humano e profundamente identificado pelo público. Toda a tensão construída nas partes anteriores converge para um momento de confronto decisivo, onde cada ação carrega peso moral e consequência real. Críticos destacaram que, diferente de filmes de ação comuns, este não busca apenas impressionar com violência estilizada, mas sim envolver emocionalmente o espectador, mostrando que cada vitória e cada derrota tem um custo humano palpável. O clímax se desenrola de maneira intensa e meticulosamente coreografada. Cada movimento de McCall é calculado, mas também impulsionado por intuição e empatia, lembrando ao público que a ação física do personagem nunca é separada de sua motivação ética. Avaliações de críticos enfatizaram que essa abordagem diferencia O Protetor, capítulo final de thrillers tradicionais, pois transforma combates em testes morais e psicológicos, e não apenas em demonstrações de força ou técnica. A plateia acompanha cada passo com apreensão, sabendo que qualquer erro pode ser irreversível. Durante esse confronto final, o antagonista se mostra tão inteligente quanto implacável, ampliando a sensação de perigo e tensão.
O público percebe que McCall não está apenas lutando por si mesmo, mas por aqueles que não conseguem se defender. Esse aspecto foi amplamente elogiado por críticos e fãs, que destacaram como a narrativa consegue equilibrar ação e humanidade, fazendo com que o espectador se preocupe genuinamente com o destino de personagens secundários, e não apenas com o protagonista. A construção do suspense nesta parte é quase palpável, e cada cena carrega carga emocional profunda. A cinematografia e o design de som contribuem para amplificar o impacto do clímax. Sequências de ação são filmadas com ângulos que destacam vulnerabilidade e habilidade simultaneamente, enquanto efeitos sonoros sutis aumentam a tensão sem sobrecarregar o público. Críticos apontaram como essa abordagem cria uma sensação de imersão rara em filmes de ação modernos. O espectador sente o ambiente, a pressão e a urgência de cada instante, a ausência de trilha sonora intensa em certos momentos, substituída pelo silêncio ou por sons ambientais, reforça a experiência emocional, tornando cada golpe e cada decisão mais impactantes. O lado humano de McCall é explorado de maneira definitiva neste segmento. Ele demonstra empatia, cautela e consciência moral, mesmo quando a situação exige ação rápida e decisiva. Essa combinação de força física e sensibilidade ética é o que torna o personagem tão cativante. O público sente não apenas o perigo, mas também a responsabilidade emocional que McCall carrega. Críticos destacaram que essa dimensão emocional eleva o protetor. Capítulo final, transformando-o em mais do que um filme de ação, mas em um estudo de caráter e moralidade sob extrema pressão. À medida que o clímax se aproxima do desfecho, a tensão emocional se intensifica. McCall precisa tomar decisões que testarão sua integridade e habilidade ao máximo. Cada escolha carrega peso dramático e tem repercussões diretas na sobrevivência dos personagens e na resolução da trama. Avaliações do público após sessões de estreia frequentemente mencionaram a sensação de imersão total. Espectadores afirmaram que sentiam a ansiedade do protagonista e compartilhavam suas dúvidas, tornando a experiência cinematográfica intensa e memorável. O desfecho da história equilibra ação e emoção com maestria. McCall consegue superar a ameaça, mas não sem sacrifício e reflexão. O público percebe que a vitória não é apenas física, mas também moral. Ele permanece fiel aos seus princípios, mesmo diante da adversidade extrema. Críticos destacaram que essa resolução é uma das maiores forças do filme, pois evita soluções fáceis ou convenientes, oferecendo um fechamento que é satisfatório, coerente e emocionalmente ressonante. O impacto emocional se estende aos personagens secundários. Suas reações e interações finais com McCall destacam o tema central do filme: responsabilidade, empatia e coragem diante do caos. Cada cena final reforça o valor da vida humana e da escolha ética, lembrando ao público que heroísmo vai além da força física, envolvendo compaixão e discernimento moral. Essa profundidade fez com que fãs considerassem O Protetor. Capítulo final, uma das melhores sequências da franquia, com uma narrativa madura e reflexiva. O filme termina deixando uma sensação de fechamento e reflexão. Embora haja ação e resolução,
O público é lembrado de que cada escolha tem peso e cada batalha, emocional ou física, deixa marcas. Avaliações de críticos apontaram que essa abordagem humanizada é o que diferencia o filme, fazendo com que a experiência cinematográfica vá além do entretenimento, oferecendo reflexão sobre responsabilidade, sacrifício e moralidade em situações extremas. O clímax e o desfecho não se limitam a mostrar violência ou heroísmo físico, mas exploram o impacto psicológico, moral e emocional das escolhas de McCall-Funds, e críticos concordam que essa abordagem transforma o filme em uma experiência intensa, envolvente e memorável, reafirmando Robert McCall como um herói moderno profundamente complexo, cuja força reside tanto na mente quanto no coração.